Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e hoje vamos fazer uma análise fundamentalista do REIT Boston Property Group para complementar o vídeo que trouxemos ontem. Ontem a gente explicou o modelo de negócios para entender um pouco mais os riscos, o que faz, entre outros pontos. Hoje a gente quer ver se está barato, se está caro, se vale a pena ou não investir. No final eu dou um pouco da minha opinião do que eu achei desse REIT. Sem enrolação então, vamos começar aqui trazendo lá no Investidor 10 o site, para a gente poder começar a analisar as métricas. Então eu estou aqui com o site do Investidor 10 aberto no Boston Property Group, o ticket é BXP para quem quiser investir. Vejam que nos últimos 12 meses ele já subiu alguma coisa na casa de 58% e ele pagou alguma coisa na casa dos 5% aí de dividendos. Então, como sempre, eu quero trazer aqui para vocês uma análise do preço. Perceba que ele estava sendo comercializado ali entre 80 a 100 dólares antes da pandemia. Veio a pandemia, derrubou ele consideravelmente. E desde então ele ainda não conseguiu voltar para as máximas, Ele até chegou aqui perto em 2022 e depois voltou a cair e a gente está aqui ainda beirando na casa dos 80 dólares. Por essa métrica parece que ele está mais barato. Se ele conseguiu subir a lucratividade e manteve mais ou menos o mesmo preço, em tese ele deveria estar barato. Então vamos analisar aqui as métricas para ver se de fato isso faz sentido. A primeira coisa então que eu quero analisar aqui com vocês é o preço sobre lucro, Perceba que a média dele era na casa dos 28,71. Ele até chegou aqui a 54,64, desculpa, 54,64. Muito provavelmente isso aqui, esse grande aumento foi por conta de uma queda no lucro. A gente viu que o preço não subiu, Então foi o lucro que caiu consideravelmente. Yuri, por que o lucro caiu? Possivelmente porque eles são bastante endividados e tiveram que pagar uma taxa de juros maior. Isso forçou eles a tirar parte do lucro deles para pagar a taxa de juros. Se isso acontece, eles então têm um preço sobre lucro maior. Aí agora, com o lucro voltando, tipo aos patamares, provavelmente a gente vai ver isso mais para frente, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Aí está arrefecendo aqui o preço sobre lucro, voltando aqui para a média. E aí a gente deve ver então aqui ficar em torno desses 28, mas nesse momento ele está mais ou menos uns 20 e poucos, 30% mais ou menos aí de preço sobre lucro acima da média. Se a gente for analisar o preço sobre o valor patrimonial, a gente vai ver que ele está abaixo do valor patrimonial, Então, a média deles aqui é em torno de 3, com esse grande spike que teve aqui em 2021, A gente viu que subiu até 2022, E aí agora está em 1,5, o que não é um preço sobre valor patrimonial tão alto, considerando que ele é o maior REIT da parte de escritórios e eles possuem os melhores escritórios, em tese, das regiões que eles ocupam, Nova York, em Boston, entre outros que a gente analisou aí no vídeo de ontem. Então, eles estão, em tese, por essa métrica aqui do preço sobre valor patrimonial, barato. Se a gente for analisar aqui a questão dos dividendos, perceba que ele pagou alguma coisa maior até do que 5%, Chegou aqui até quase 8% em 2015. Aí teve uma grande queda, se manteve aí abaixo dessa casa dos 5% por bastante tempo, até que em 2020 voltou, mas aí pandemia caiu de novo, depois subiu consideravelmente e aí vem arrefecendo até agora. Isso foi movimento do preço que subiu, A gente viu que os preços aqui subiram, então esse dividendo aqui provavelmente nesse trecho aqui foi por conta da subida do preço. Aí o preço caiu, então fez esse grande spike aqui, essa grande subida do dividendo. E aí agora que o preço está voltando ao patamar, provavelmente é isso também que está derrubando aqui o dividend yield, Porque o dividend yield nada mais é do que o quanto se paga de dividendo dividido pelo valor da cota. Se o valor da cota sobe ou desce, muda aqui mesmo para o mesmo nível de dividendo sendo pago. A próxima coisa então que a gente quer analisar aqui é o ROI. Vamos analisar aqui a média do ROI. Perceba que o ROI ficou aqui na casa abaixo dos 10% por bastante tempo. 2021 ele deu um grande spike para 40% e aí depois voltou aqui, está de novo um ROI baixo. O ROI quanto maior, melhor. Nesse caso aqui, a gente então vê que ele não está muito bem das pernas. Ele não está conseguindo ter uma grande rentabilidade sobre o seu equity, sobre o seu patrimônio. E isso é um ponto bem negativo que a gente precisa acompanhar aí de perto se você for de fato investir nesse REIT. Se a gente for analisar então a margem aqui, vou pegar logo a margem líquida, A margem líquida deles era em torno aqui dos 19%, ficou aqui oscilando por bastante tempo. Aí em 2020 aqui teve uma grande oscilação para cima, 2022 novamente, depois teve uma grande queda e está voltando a subir. Por que teve essa grande queda? De novo, taxa de juros mais alta faz com que eles paguem mais com o serviço da dívida, afeta aqui a questão das suas margens, A margem líquida já está descontada aí todos os descontos com a parte do imposto e com a parte das taxas. Então, esse valor aqui já é um valor
que é afetado pelo aumento da taxa de juros, por isso que teve essa grande queda, e possivelmente também que a gente já viu aqui praticamente dobrar, ó, de 5,8 para 10,7, praticamente dobrou em um ano para o outro, também possivelmente por conta do arrefecimento das quedas das taxas de longo prazo, que arrefeceram, aí provavelmente foi essa subida aqui por conta disso. Se você quiser analisar dois outros fatores que são muito importantes para investidores de valor, é o valor por ação. Veja que eles davam aqui alguma coisa na casa dos 40, né, 39. Teve uma grande subida em 2020, depois uma grande queda por conta da pandemia. Aí volta aqui e aí agora está na casa de 52. Isso é um valor excelente, tá? Eles estão conseguindo gerar muito valor para cada ação. E se a gente for ver o lucro por ação, aí a gente já vê um número bem menor, mas eles também, na verdade, em contrapartida, eles não estão trazendo muito lucro. Então eles estão gerando muito valor, mas eles não estão trazendo muito lucro para cada ação. Isso aqui é um ponto negativo. Era ideal que tivesse feito aqui, ó, 2020 e 2022, quando o lucro por ação tivesse mais alto. Mas possivelmente isso aqui de lucro está sendo afetado também pelas taxas de juros, como a gente acabou de ver. Então, possivelmente, uma parte do valor que ele está ganhando, ele está tendo que pagar de juros, por isso que ele não está convertendo aqui em lucro necessariamente, e aí está sendo bem afetado. O aumento de receita deles nos últimos 5 anos cresceu uma média de 2,67%. Para um REIT desse tamanho é até ok. Agora, percebam que mesmo eles crescendo a receita, eles não estão conseguindo gerar mais lucro. Eles estão decrescendo o lucro deles. Nos últimos 5 anos caiu 6,61 em média. E aí, de novo, eu acredito que boa parte disso deve ter sido por conta da taxa de juros mais alta que afetou o lucro. E aí a gente vai analisar justamente isso agora. Perceba que, em vez de ter a receita que está crescente, eles estão conseguindo gerar cada vez mais receita, né? Crescendo o revenue que entra para a empresa, e o lucro não. Ele teve uma grande subida aqui até 2022, já vem chegando aqui perto das máximas. Para 2023 teve uma grande queda, que era justamente isso que eu estava falando para vocês. Caiu de quase 850 milhões para 200 milhões, 190 milhões. Isso é uma queda de 4 vezes, né? Caiu mais ou menos 75%. Então, uma queda muito grande. Possivelmente é por isso que a gente vê a parte dos lucros sendo tão afetada, mesmo com as receitas crescentes. E aqui subiu de 190 para 360 nos últimos 12 meses, né? Então, para 2024, possivelmente já vai ver uma melhora, porque praticamente dobrou o lucro. E, inclusive, a gente viu que os valores, né, que estavam com lucro também foram dobrados, né? Então, parte é por conta disso aqui. Descendo um pouco mais aqui, a gente pode ver a questão do balanço patrimonial. Perceba que em 2018 eles estavam com 20,26 bilhões, hoje está na casa dos 26,4, então eles aumentaram em mais ou menos uns 20% nesses últimos 5 anos. Agora a dívida também subiu de 12 para 18, ou seja, quase 50% de subida, né? Então, se a gente for analisar o patrimônio líquido, na verdade ele subiu de 5,8 para 8,28, ou seja, mais ou menos aí uns 40, quase 50% de subida aí do patrimônio líquido, que é um patrimônio líquido ok, subiu consideravelmente bem. Agora, perceba também que houve aqui a questão da dívida, né, que subiu de 11 para 15 bilhões nos últimos 12 meses, e isso prejudica muito porque a gente está vendo um cenário de taxas de juros muito mais altas, e também provavelmente por isso que está afetando tanto o lucro desse REIT, né? Estão pagando muito de taxa de juros, como eu mencionei, ou venho mencionando para vocês aqui durante o vídeo inteiro. Vamos entrar agora no site do Simple Wall Street para ver o que é que os analistas estão falando sobre essa empresa. Inclusive, venho a lembrar para vocês que aqui embaixo na descrição dos comentários fixados, você pode fazer a sua conta, ela é gratuita, você pode acessar o Simple Wall Street, faça a sua conta, você pode analisar até 5 empresas gratuitamente por mês. Se vocês quiserem pagar para analisar várias outras empresas, vocês podem também, mas vocês podem fazer 5 empresas por mês gratuitamente. Então vamos trazer aqui, vamos analisar o que é que o pessoal está falando aqui, né? De pontos positivos, está sendo negociado abaixo do valor que eles consideram como justo, o lucro cresceu 88,9%. A gente viu que isso foi, né, de 2023 para 2024, agora nos últimos 12 meses, cresceu realmente bastante. E eles estão pagando dividendo, que na conta desse site aqui está 4,36%, a gente acabou de ver que estava 4,99%, está ali em torno perto dos 5%. Agora, na parte dos riscos que eles chamam a atenção, vocês podem ver que o primeiro risco aqui é justamente que o pagamento dos juros não está bem coberto por conta dos lucros. Ou seja, muito provavelmente, quando a gente descer aqui, a gente vai ver que eles vão precisar provavelmente emitir dívida para fazer o pagamento das suas taxas de juros, para se manter aqui financiando seus projetos. E isso significa, então, aumento da dívida com taxas de juros mais altas, um problema para quem investe nessa empresa. E outra coisa,
que eles destacam aqui é que muitas partes das pessoas que estão dentro da empresa, que já investem na empresa, que têm ali acesso à informação privilegiada, estão vendendo. Então, outra coisa que ele chama a atenção. A gente vai analisar isso aqui mais para baixo. Vamos descer aqui, trazer justamente o fluxo de caixa. Perceba que eles ganham aí aproximadamente 3,3 bi de revenue, aí eles têm mais ou menos 1,3 de custo para poder gerar esse revenue, sobrando 2 bi aproximadamente. Desses 2 bi, 1,7 é pagamento com várias outras coisas, né? Outras despesas, sobrando aí então apenas 363 milhões para a empresa feita, a gente acabou de ver no site do Investidor 10. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o Debt to Equity Ratio. Se não me falha a memória, esse aqui foi o maior, isso aqui é o nível de dívida para a quantidade de equity, para a quantidade de patrimônio que a empresa tem. Então, eles estão aí bem alavancados mesmo, porque a dívida aqui está muito alta com relação ao patrimônio líquido, uma coisa que a gente tem que ficar atento. Se a gente descer aqui, vamos analisar o preço justo, né? Eles acham que deveria valer 98,47, trazendo a calculadora aqui para mostrar para vocês. Se a gente fizer 98,47 menos o 80,66, vai dar 17,81. Se a gente dividir isso por 80,66, vai dar 22%. Vou multiplicar por 100 aqui para facilitar para vocês. 22% aí, aproximadamente, de upside, né, de subida, que eles estimam aqui no valor do preço justo para o preço atual. Então, ele tem um potencial aí de subir mais ou menos uns 22%. Descendo um pouco mais aqui, vamos comparar com outras empresas, né? Eles trazem uma comparação com a Cousins Properties, que está bem mais caro, umas 3 vezes mais cara, e está tendo uma queda do seu lucro muito maior. Então, provavelmente, níveis de dívidas muito maiores também, por isso que está crescendo tanto, o mercado estava apostando bastante, né? Mas aí eu não sei porque tem que analisar a empresa de fato para poder confirmar. Aí, em segundo lugar, eles trazem aqui, né, a segunda pior, a BXP, né, a Boston Property Group, e aí com um crescimento aí de 0,5 de receita, de lucro, na verdade, desculpa. Aí tem a Copt Defense Properties, que na verdade é relacionada à parte de defesa, né, que está aqui em 4% de crescimento, com PL mais ou menos uns 2/3, né, uns 3/4 na verdade, uns 25% mais barato. A Kilroy está tendo queda do seu lucro, mas também está abaixo do preço, então faz sentido. E a Highwood Property, que também está tendo uma queda considerável, e aqui também está abaixo. Então, desses aqui, provavelmente, se a gente fosse analisar somente essas duas métricas, essa aqui seria a mais barata, Copt Defense Properties. Mas o segundo lugar seria a BXP. Então, eles não estão tão ruins assim em comparação com essas 5 empresas que eles trouxeram. Descendo aqui um pouco mais, vamos trazer aqui embaixo a questão da análise futura, né? Eles projetam que essa empresa vai crescer mais ou menos 0,5 de lucro por ano, né, no próximo ano. A indústria vai crescer 8,2 e o mercado 15,4. E em termos de, desculpe, se era lucro, em termos de revenue vai crescer 2,5, a indústria 1,4 e o mercado 9%. Descendo aqui mais abaixo, vamos continuar a nossa análise. O fluxo de caixa aqui num gráficozinho mais bonito para vocês. E perceba que eles lucram aqui 36 na verdade, bilhão com a parte de escritórios, a parte de hotel, a parte de residencial, entre outras localizações. E aí disso aqui eles gastam 1,3 para poder gerar esse lucro e outros custos que eles têm aqui. Sobrando então aproximadamente 2,04 bilhão aqui de lucro. Aí desse lucro, só 363 vira lucro líquido, né? O restante vira despesa com outras coisas, incluindo o pagamento da taxa de juros. Se a gente descer um pouco mais aqui, a gente vai ver a parte do passado, né? Nos últimos 5 anos, quanto que cresceu o lucro? Bom, negativamente 16,2%. A indústria, negativamente 13,9%, né? Queda de 13,9% nos últimos 5 anos. E o mercado cresceu 12,6% aí. Agora, no último ano especificamente, eles conseguiram ter um crescimento de 88,9%, de novo, muito por conta da questão da taxa de juros, né, que fez cair e agora fez subir. A indústria ainda está com queda de 32,7% e o mercado subiu aí praticamente 0 a 0, mas subiu 1,4%. Se a gente continuar descendo aqui, vamos ver a posição financeira. Eu achei que aqui ia estar muito abaixo, né, mas a gente está vendo que tem 3,24 bi de dívida, de ativos em curto prazo, provavelmente dinheiro parado no banco rendendo, e 3,3 de liabilities, de dívidas para pagar
no curto prazo. Então, meio que está equilibrado aqui. No longo prazo, eles têm 14,84 bi de dívidas, enquanto que os ativos são 23,16. Então, dependendo aí, eles podem vender, se necessário, para poder pagar a dívida. Eu achei que eles iam precisar emitir dívida, até mencionei isso para vocês mais cedo. Aparentemente, não. Descendo, então, vamos analisar com relação a quem é que possui, que detém as empresas, né? Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é as transações de pessoas de dentro da empresa. Aí vocês podem ver aqui que teve 1.351.000 e outros quase 889.000, totalizando então aí aproximadamente quase 3 milhões de ações vendidas, né? Então teve bastante venda nos últimos 3 meses, foi a maior parte, mas teve aqui algumas coisas aí de 6 a 9 meses, feito a gente viu lá no começo, né? Tinha muita gente de dentro da empresa vendendo. E quem é que manda na empresa, né? A gente pode ver aqui que quase 100% está na mão das instituições, uma pequena participação aqui na mão do governo ou na mão das próprias pessoas que trabalham dentro da empresa, os insiders, e a maior parte está com a Vanguard, quase 15%, a BlackRock, quase 12%, a Norges Investment Management, 8%, a State Street Global, 7,15%, e enfim, tem vários aqui. Quem quiser dar uma olhadinha, pausa aí o vídeo, você vai poder ver com calma. Eu venho sempre lembrar para vocês que BlackRock, Vanguard, entre outras empresas, não necessariamente eles estão comprados no ativo porque eles acreditam, mas por conta dos ETFs, quando você compra um ETF, esse ETF compra uma cesta de ativos e dentro desses ativos está essa empresa, eles compram automaticamente as empresas. Então, quando você investe, por exemplo, no S&P 500, você também está comprando a Boston Property Group, provavelmente, eu não chequei, mas provavelmente está lá também, porque é o maior da parte de escritórios, está entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então deve estar no S&P 500. Provavelmente, quando você compra algum ETF que replica o S&P 500, por exemplo, o IVVB11 aqui no Brasil, o IVVB lá fora, você provavelmente está comprando aqui a empresa junto, e aí, enfim, acaba que compra aí passivamente a participação dentro da empresa, não necessariamente porque você acha que a empresa é boa ou ruim, você simplesmente vai comprando porque está dentro da cesta do ativo, e aí praticamente o que? 27% provavelmente é disso, tá? Não é necessariamente porque eles acreditam na empresa. O que eu achei da empresa? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar dos pontos positivos. É um setor bem resiliente, né? O setor de escritórios, a gente sabe que ele vem se consolidando ao longo dos últimos 20 e 30 anos. A gente viu em termos de performance no vídeo de ontem, que praticamente até 2020, todos os tempos, essa empresa estava muito acima do S&P 500, ou seja, ela puxava o S&P 500 para cima. A gente tem que falar que eles têm um dos melhores, ou alguns dos melhores escritórios dentro da parte dos estados, né, chaves que eles têm lá, que são bons imóveis de fato, realmente muito bons. A gente tem a questão da diversificação dos clientes. A gente viu ontem que eles têm vários clientes grandes, de diversos setores diferentes. Então, uma diversificação fantástica. A gente viu a questão dos aluguéis, né, que são contratos mais para longos prazos, que acaba trazendo uma certa estabilidade, aí, uma previsibilidade para o caixa. Vários pontos muito positivos que a gente chama a atenção aqui. Mas alguns grandes riscos que a gente precisa estar ciente é a questão do preço. A gente viu, principalmente o preço sobre lucro, que foi muito afetado muito por conta da questão da dívida, que está bastante elevada. E aí eu chamo a atenção justamente para a questão da dívida. Está muito alta, eles estão crescendo, mas baseado tudo em dívida. E o terceiro ponto que eu gosto de chamar a atenção, que eu mencionei como risco ontem e eu reforço agora, que é a questão justamente dos escritórios estarem passando por uma grande mudança na dinâmica como tudo funciona. A gente está vendo, inclusive aqui no Brasil, discussões sobre redução da jornada de trabalho, possivelmente isso vai chegar lá também, ou seja, menor demanda para escritórios. A gente tem a questão do home office, que também a gente tende a ver uma redução aí na demanda pela parte dos escritórios. E teve vários problemas que aconteceram em 2022, 2023, não dessa propriedade especificamente, mas algumas propriedades estavam sendo ofertadas com 40%, 50%, 60% de desconto, escritórios com 60% de desconto em localizações premiums também, que não estavam conseguindo ser vendidos, mostrando justamente que o mercado está muito preocupado por conta de toda essa mudança na dinâmica que a gente está vendo dentro do setor dos escritórios. E como isso afeta muito a parte da empresa, a gente precisa estar ciente que mesmo com algumas investigações que eles fizeram, isso não é tão representativo dentro do caixa. Então, assim, de maneira geral, eu ficaria um pouco mais atento com essa empresa, eu ficaria um pouco mais atento com todas as despesas que eles vão ter que fazer
para poder trazer de volta a rentabilidade para dentro do seu fluxo de caixa. E aí eu, na minha humilde opinião, não acho que é um bom investimento, pelo menos não aos preços que a gente está vendo agora, especialmente se as taxas de juros se mantiverem altas, se eles tiverem que fazer ainda mais despesas para poder manter aí dentro das empresas, né, com rentabilidade. Mas essa é a minha humilde opinião. Eu pergunto a sua, o que é que você achou dessa empresa? Você investe nela, não investe nela? E se você já investe nela, o que é que eu falei aqui que faz você, né, contra-argumento comigo para você querer investir? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, agradeço a presença de todos que ficaram comigo aqui até o final. Peço, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Todas as semanas a gente posta aqui uma análise completa, tanto do modelo de negócio quanto a parte fundamentalista de vários REITs. E aí a gente traz aqui para vocês no fim de semana. Se você gosta desse conteúdo, clica aqui em se inscrever, bate no sininho, que é para não perder nenhum vídeo. Além disso, se você quiser que a gente explore algum REIT que você acha relevante da gente trazer por aqui, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu prontamente irei trazer análise para vocês. E uma última coisa que eu gostaria de lembrar aqui para vocês é justamente se vocês quiserem adicionar esse ou qualquer outra empresa ao seu portfólio, eu posso estar te ajudando aí para ver se isso faz sentido com a sua meta, seus objetivos, seu perfil de risco, entre outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Se você precisa dessa ajuda, primeiro link aqui embaixo na descrição, nos comentários fixados, você pode agendar gratuitamente uma reunião comigo lá pelo nosso site, e aí eu prontamente irei te ajudar. Por fim, então, agradeço novamente a presença de todos vocês, um forte abraço e te aguardo, então, no próximo vídeo.